igreja. Derrama do teu Espírito sobre ele, trazendo ousadia, trazendo autoridade, trazendo, Senhor, a tua presença, Pai. É a tua presença sobre a vida do teu filho nessa noite. Pai amado, usa ele, Pai. Usa ele, Pai, para o teu povo nessa noite. Traz o milagre extraordinário através da vida dele nessa noite, meu Deus. A unção sobre as nossas vidas, meu Pai. O que nós queremos, meu Deus, nessa noite é a tua presença. E foi a tua presença que nós viemos buscar neste lugar. E através do teu filho que o Senhor possa encher, meu Pai, cada coração que está aqui nessa noite. É uma noite de poder, é uma noite de unção, Pai. Através do teu filho, meu Deus. Derrama sobre ele o teu Espírito. Vem brindar ele nessa noite. Trazendo, Senhor, a ousadia do alto sobre a vida dele nessa noite, Pai. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus sobre a vida dele. Oh, Senhor, cerca ele com a tua presença. Ele e a sua casa, ele e a sua família. Blinda ele nessa noite, Senhor. E usa ele, Pai, para falar com cada coração aqui hoje. É o que nós te clamamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Som. Ei. Amém. Boa noite, graça e paz. Tem gente lá fora ainda? Tirando as crianças, tem gente lá fora ainda? Ok. Cadê o Johnny que já sumiu de novo? Amém. Feche seus olhos mais um pouco. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Abre a sua boca. Você que não ora, mesmo assim, abre a sua boca. O Senhor pode te batizar aí agora com o Espírito Santo. Eleve o som da sua voz. Libere o som do Espírito que está dentro de você. Mova as águas que está dentro de você. Diga a Ele o que você veio buscar nessa noite. Te adoramos, Jesus. Espírito Santo, não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar. Amamos a sua presença e queremos honrar e nos submeter à tua presença. Que juntos nós possamos glorificar o teu nome mais uma vez, o precioso nome de Jesus. Nós liberamos os teus anjos ministradores para se movimentarem aqui nessa noite. Que dons sejam liberados, sejam impartidos, sejam ativados, despertados, em o precioso nome de Jesus, o Rei da Glória. Unge, Senhor, os nossos ouvidos. Não nos deixe atrapalhar a tua movimentação, Espírito Santo. Que todo espírito de distração seja destruído agora em nome de Jesus. Nós o repreendemos em nome precioso de Jesus. Todo dardo, toda seta seja cancelada agora em nome de Jesus. Que o ambiente da tua glória se manifeste aqui, Senhor. Em nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Me deram uma missão de pregar sobre algo muito difícil. Dons espirituais. Brincadeira. Posso sentar? Quem aqui já ouviu falar sobre dons espirituais? Levanta a mão. Tem gente que ainda não ouviu. Quem aqui sabe quantos são os dons? Quantos dons existem?
Quem sabe, levanta a mão. Vamos lá, vamos ver quem sabe. Fala aí. São quantos dons? 9, tem certeza? Mas tem os 9 na Bíblia? Hã? Tem gente que tá indo na onda do outro, não sabe quanto tem, mas tá lá, tá? Tem? Eles olham pro pastor e falam assim: se o pastor falar que é 9, é 9. Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos conhecer acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 1. Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1. Para você que não encontrou, está entre Gênesis e Apocalipse, ok? Agora ficou mais fácil para você encontrar. Agora, se você não souber nem onde fica Gênesis e Apocalipse, misericórdia. Amém, irmãos? Começa assim o texto, versículo de número 1. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto, uma igreja que fluía nos dons, uma igreja que tinha movimentação do Espírito, mas o que lhe faltava era o conhecimento acerca dos dons. Nós cremos que Deus, Ele se movimenta através das nossas vidas, nós cremos que existem dons espirituais, nós podemos até saber quantos dons existem, mas nós precisamos conhecer a operação dos dons. É essencial a movimentação dos dons dentro da igreja, porque são eles que vão trazer a edificação para o corpo. São uma das ferramentas utilizadas por Deus. E Paulo vai dizer à igreja de Romanos o seguinte, Romanos capítulo 1, agora não me recordo se é o versículo 8 ou 18, mas Paulo vai dizer assim: o meu desejo era de estar convosco, a fim de compartilhar algum dom espiritual, para que vocês fossem fortalecidos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que os dons espirituais geram fortalecimento para o corpo de Cristo, gera edificação, ok? Então hoje a gente vai falar acerca de alguns dons. Eu não vou conseguir entrar diretamente dentro dos 9 dons espirituais, porém eu quero pegar pelo menos um de cada classificação, que já nós vamos entender, e se assim o Senhor nos permitir, a gente tem um tempo prático aqui para colocar em funcionamento os dons espirituais. Amém? Porque não adianta a gente receber algo de Deus e não colocar em prática. Existe uma pessoa nas Escrituras chamada Timóteo. Ele recebe dons espirituais e Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Depois Paulo vai falar de novo: Timóteo, aviva o dom que há em ti. Primeira coisa que nós precisamos entender é: quando nós recebemos os dons espirituais, nós recebemos eles ativos, funcionando. Mas quem precisa se movimentar não são os dons, somos nós. Deus, Ele libera os dons avivados dentro de nós, mas quem permite com que os dons sejam adormecidos somos nós. E muitas das vezes pela falta de conhecer acerca dos dons espirituais. Quando eu comecei a buscar entender os meios em que Deus operava, as manifestações, as operações de Deus, as ferramentas espirituais, eu comecei a procurar ensino sobre dons de tudo que era lado. Aliás, eu estava com fome, queria aprender. E conforme eu fui mergulhando, eu fui entendendo que muitos ensinos acerca dos dons espirituais não tinha, de fato, uma base nas Escrituras.
não tinham um ensino genuíno, muitas das vezes contaminados. E hoje o que a gente mais encontra são ensinos que têm sido contaminados. E por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, saber compreender, perceber, discernir. A Bíblia diz que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento, certo? A gente vai até essa parte, mas sabe qual que é o papel do ministro? É ensinar o povo acerca dos dons espirituais, acerca das operações de Deus, acerca do fluir do Espírito. Porque depois que ele diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, ele liga agora uma direção para o sacerdote. Porque vós, sacerdotes, não ensinaram o meu povo. Então nós, como ministros, precisamos ensinar o povo de Deus acerca dos dons espirituais, como nós vamos falar aqui hoje. Mas não só sobre os dons, mas tudo aquilo que se refere à movimentação de Deus, tudo aquilo que é ferramenta de edificação para o corpo. Amém? Então vamos lá, versículo de número 1, 1 Coríntios 12, 1. Paulo começa dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais, como é que diz aí? Ignorantes. Algumas pessoas vão dizer que não tenhais a falta do conhecimento, ou que sejam desconhecidos, como diz a King James. Então perceba que Paulo está se dirigindo para uma igreja que tem a movimentação, que tem o fluir sobrenatural de Deus, porém eles precisam compreender, ter a revelação e o entendimento acerca dos dons espirituais. Então perceba que Deus, ele não tem pacto com a ignorância. E quando a Bíblia fala de ignorância, é falta de conhecimento. E quando nós não temos o conhecimento, estamos em ignorância, nós estamos em trevas. Porque o conhecimento traz a luz. Então o apóstolo Paulo começa a trazer aos irmãos, primeiro ponto: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Primeira preocupação de Paulo. Ele não se preocupou primeiro em dizer, olha, você tem dom, você não tem, se você crê, se você não crê, se os dons cessaram ou não. Primeira coisa que ele se preocupa é, vocês precisam conhecer os dons espirituais. Ok? Versículo de número 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em? Tudo em? Ok. Então a gente vê aqui 3 divisões, certo? Primeiro, quem distribui os dons espirituais? Vê aí no versículo 4. Quem distribui os dons espirituais? Então os dons espirituais são uma das operações do Espírito Santo. É Ele quem concede os dons espirituais. Eu vejo muita gente dizendo assim, não, porque o fulano não tem aliança com Deus, está lá no mundo, e ele está usando o dom espiritual dele para as trevas. Espera aí. Mas se os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo, a partir do momento que eu venho nascer de novo, como que as trevas podem gerar dons espirituais? Era isso que Paulo estava querendo trazer para a igreja de Corinto. Porque no versículo 2, no versículo 3, Paulo vai dizer, antes vocês eram gentios, dado a ídolos, vocês adoravam a ídolos, vocês serviam a espíritos, esses espíritos declaravam e profanavam contra o Senhor. Mas eu quero dizer para vocês que aquele que diz que Jesus é anátema, não está conectado ao Espírito Santo. E aí ele começa agora a falar que o Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais. No versículo 5 diz o quê? E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem concede ministérios?
o próprio Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de que haja o aperfeiçoamento do corpo para a obra do ministério. Percebe que tudo aquilo que Deus libera tem a função de edificar o próximo? Ou melhor, o corpo? Ele pode conceder os dons espirituais para mim? Sim. Os dons espirituais podem trazer um benefício para a minha vida? Sim. Mas o propósito maior dele é edificar o corpo de Cristo, edificar a fé, trazer encorajamento, assim como a profecia. Se a gente parar para listar as 3 funções da profecia, porque muitas das vezes a gente acha que a profecia é só revelar, né? A pessoa pega, entrega uma revelação, você fala, é profeta. É ou não é? Quem já viu isso? Revelou é profeta. Só que Paulo vai dizer que todos podem profetizar. São todos profetas? Não. São todos apóstolos, mestres, pastores, evangelistas? Não. Mas todos podem profetizar. E quando a gente começa a pegar os dons espirituais, a gente começa a perceber que eles estão conectados à ação do dom da profecia. A gente tem os dons de poder, os dons vocais e os dons de revelação. Um edifica, o encoraja e o outro consola. A gente vai ver isso mais à frente. Até aqui tudo certo? Amém? Estão entendendo? Ok. Tá na Bíblia, tá? Vamos lá. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, Deus não libera uma manifestação do Espírito sobre as nossas vidas que não vai ter um proveito. Então os dons que você recebeu a partir do momento que você nasceu de novo tem um fim proveitoso. Como o pastor Jonatas falou na ministração dele, a partir do momento que você nasceu de novo, os dons foram concedidos a você pelo Espírito Santo. A realidade é que muitas das vezes a gente não sabe discernir a operação dos dons. Aí a gente usa aquela frase: eu não sei se eu tenho um dom espiritual, eu não sei se eu tenho algum dom, pelo simples fato de você não saber discernir os dons. Todos nós aqui temos dons espirituais, eu garanto para você, no mínimo um. Agora, se eu perguntar quantos já discerniram o dom que carrega, poucos vão dizer eu. Então Paulo queria trazer esse ensino para o povo, a importância deles compreenderem, deles entenderem. E agora o apóstolo Paulo começa a listar os dons. E ele começa a dizer o seguinte: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, já já nós vamos falar. A outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Perceba que a palavra dons de curar está no plural. Dons no plural, ok? Logo, há uma diversidade das manifestações e operações dos dons dentro da área de cura. Amém? Vocês são crentes mesmo? Parece que eu estou falando um negócio estranho, Jesus. Vamos lá, vamos continuar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, dom de discernir espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outra, a interpretação de línguas. Agora olha o versículo 11. Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Caio, como assim? O Espírito Santo, ele vai fazer aflorar dentro de você
os dons que vai cooperar com o seu propósito. A gente aprendeu por muito tempo a admirar os dons em funcionamento na vida do nosso irmão. É ou não é? A gente olha assim e fala, nossa, eu queria ser usado no dom igual ele. Eu queria operar no dom igual ele. Eu queria fazer igual ele. Tá errado? Não. Só que a gente não aprendeu muitas das vezes a reconhecer aquilo que Deus colocou dentro de nós. Sabe por que o seu irmão, que você admira tanto o dom que ele carrega, opera? Porque ele reconheceu o dom que ele carrega e ele começou a movimentar. Ou seja, os dons espirituais não são só para pastores, profetas, evangelistas, ministros, líderes. É para todo cristão. Pode chegar o Zezinho ali e entregar a vida para Jesus hoje. Ele tem direito aos dons espirituais da mesma forma que está a Mariazinha há 40 anos dentro da igreja. Ele tem a mesma liberação de Deus para trazer edificação para o povo. Então nós temos 9 dons espirituais. Esses 9 dons a gente classifica em 3 etapas. Primeiro, dons de revelação. Dons que revelam algo. Isso daí é óbvio. Alguém sabe quais são os dons de revelação? Fala aí. Palavra, conhecimento, o que mais? Palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? Alguém sabe? É o nível de revelação de Deus, aonde aponta para o passado e para o presente. Sabe quando você chega perto de alguém e Deus começa a destrinchar a vida dela para você? Deus fala o que aquela pessoa está passando. Aquilo que ela passou é a operação do dom da palavra do conhecimento. Não tem a ver com o conhecimento que você adquiriu estudando, lendo. Está ligado ao conhecimento da mente de Deus. Então o dom da palavra do conhecimento fala de fatos. Ok? Segundo dom de revelação, palavra da sabedoria. Fala de planos. Sabe quando você recebe uma palavra de Deus, de que Deus vai te levar às nações, de que o Senhor vai te levantar, aí você olha para o seu estado original e você fala, não faz sentido, mas passa um tempo, aquela palavra se cumpre? Foi um plano de Deus que foi liberado. Palavra da sabedoria. Não é a sabedoria de Salomão, é a sabedoria divina. E o terceiro dom, que faz parte dos dons de revelação, é o discernimento de espírito. É o único dom espiritual que consegue discernir todos os outros. E é um dos que a gente menos vê em operação na igreja. E é o que a igreja mais precisa nos dias de hoje. Um dos, né? Porque se a gente tivesse a operação desse dom fluindo mesmo, não teria tanto engano como a gente vê aí. Não teria tanto ensino contaminado, tantas palavras contaminadas. Então o dom de discernir espíritos, ele não discerne somente o que é anjo, demônio, presença de Deus, mas ele consegue discernir o coração, a mente, o ambiente. Amém? Daqui a pouco nós vamos colocar em prática. Talvez você já ouviu por muito tempo e você já orou assim como eu, falava assim, Deus, eu quero o dom de revelação. Eu quero o dom da visão. Eu quero começar a orar pelas pessoas, eu quero ver os negócios acontecendo. Que eu ouvia muita gente dizendo, né, as irmãs do coque, então, chegava perto de você, você não podia pecar naquele dia. Que ela chegava para você, tu pecou. Eu lembro que minha mãe olhava para mim e falava assim, ó, se comporta na igreja, porque senão a irmã vai revelar.
Tava colocando trauma na criança. Aí quando eu vi a irmã, sabe o que eu fazia? Eu me escondia debaixo do banco de madeira, para ela não me ver. Que eu falava, se ela não me vê, ela não me revela, né? Então eu achava que existia um dom de visão. Só que conforme você vai mergulhando, você percebe que a visão espiritual, a visão aberta, é uma das manifestações dos dons de revelação. Está ligado tanto à palavra do conhecimento, como à palavra da sabedoria, assim também como o dom de discernir espíritos. Amém? Eu não vou entrar a fundo dentro de cada um deles, porque senão a gente vai ficar umas 5 horas aqui. Então existem dons que têm um papel de trazer uma revelação. E todos eles trabalham de forma simples. Às vezes quando a gente vê alguém sendo usado por Deus para revelar algo, a gente pensa que a pessoa deve ouvir a voz de Deus audível, deve ser aquele negócio sobrenatural, não é? Mas acontece de forma mais simples do que você imagina. Não adianta você querer ouvir a voz de Deus audível do lado de fora, se você ainda não aprendeu a ouvir do lado de dentro. Porque a primeira coisa que Deus vai falar com você é no seu espírito. Dons espirituais, unção, autoridade, tudo isso está dentro do seu espírito. Está armazenado dentro de você, a sua fé também. Então onde que Deus fala comigo? Dentro do meu espírito. E como que os dons de revelação podem se manifestar? Sabe quando você está quietinho aí e vem um pensamento para você orar por alguém? E você fala assim, veio um fulano de tal na minha mente. Você não estava pensando nele ou nela, mas Deus trouxe naquela hora. Isso faz parte da revelação. Ou você passa perto de alguém e tem... Você passa perto de alguém e você tem ali uma percepção, um sentimento. Você já foi na casa de alguém que você chega lá, você olha para a pessoa, tá tudo certo. Igual o apóstolo Jonathan falou aqui. A cara de paisagem. Aí você chega num lugar e assim, tem alguma coisa errada aqui. Já reparou? Já passou por isso? A pessoa tá ali sorridente, você fala, tá legal, tem alguma coisa errada aqui. Você ouviu a voz de Deus ali na hora? Não. Mas veio como um sentimento. Deus, ele ministra no nosso interior. Eu sempre digo algo quando eu ensino sobre dons. Seja fiel à revelação que Deus te der. Não aumente nem diminua. Porque pra gente, às vezes, pode não fazer sentido nenhuma palavra. Mas para aquela pessoa que vai receber, pode fazer total sentido. Às vezes, Deus vai falar para você assim, olha, fala pro Léo que eu estou cuidando. Só veio isso. Aí você chega lá, Léo, eis que o Senhor te diz, eis que estou cuidando de ti. Os teus negócios se começam a aumentar. Agora imagina Deus lá olhando do céu assim. Pera aí, eu só falei uma coisa, eu não falei o restante. E aí você vai aumentando. Aí o Léo recebeu a palavra, porque ele estava buscando, ele falou amém. Aí ele recebeu um complemento ali, um plus, né? Aí ele falou, Deus falou a mais. Aí não se cumpre. Aí a gente fala o quê? Mas não foi Deus que falou? Ou foi o profeta que errou? Então toda palavra que a gente receber de Deus, nós precisamos ser fiel a ela. Se Deus falar para você, olha, fala para o fulano de tal apenas a paz, fala só isso, não aumenta. Agora, se Deus começar a ministrar o seu coração enquanto você libera, é outra história. É como uma escada, presta atenção aqui. Nós temos o templo.
Nós estamos aqui dentro, certo? Está chovendo aqui dentro? Não, porque nós estamos cobertos. Então a palavra que Deus me dá, ela me cobre. Mas aí eu falo assim, não, tá quente aqui dentro. Lá fora tá mais fresco. Eu vou para a cozinha ali que está coberta também. Está coberto. Lá dá para ouvir. Só que aí eu saio da cobertura de Deus. Eu começo a me molhar. Quando eu começo a produzir palavras que não foram direcionadas por Deus, eu saio da cobertura de Deus. Ou seja, Deus vai cumprir até onde Ele falou. O resto está sem cobertura. Isso é igual a autoridade. Se Deus fala para você, olha, sobe um degrau, mas você sabe que você pode chegar até o topo da escada, e aí você diz, não, eu vou subir até o topo. Deus sabe que você pode chegar lá, mas Ele te direcionou apenas para um degrau, porque ali você está respaldado, você está coberto. Eu lembro do evangelista Randy Clark, um dos ministros que eu aprendi muito sobre palavra do conhecimento. Eu lembro que um dia ele estava contando que ele estava ministrando e ele viu um machado na frente dele. Ele não entendeu o que significava aquele machado, aguardou uma palavra e não recebeu mais nada de Deus. E aí ele pegou, tentou entender com a mente natural dele aquilo que ele recebeu como revelação. E ele começou a dizer, então se Deus mostrou um machado, deve ter aqui alguém que trabalha como lenhador. E aí ele começou a liberar a palavra, olha, tem um homem aqui que trabalha como lenhador, vem aqui à frente. Não veio ninguém. Por quê? Porque ele colocou palavra a mais. Deus apenas deu uma palavra. Machado. Quando terminou a ministração, um homem chega para ele e fala bem assim, olha, pastor, na hora que o Senhor falou sobre o machado, queimou muito forte no meu coração. Só que quando o Senhor falou que a pessoa era um lenhador, eu falei, então não é para mim. Ele começou a explicar que ele teve um acidente com o machado. Ele foi pegar um machado que estava pendurado na parede. Aquele machado caiu e a lâmina foi direto no tendão dele. E por causa daquilo ele era limitado no seu andar. Depois daquilo, Randy Clark disse que ele começou a ser fiel somente àquilo que Deus falou. Você consegue entender? Se Deus te der apenas algo, libera e ponto final. Não aumente, não diminua. Eu lembro uma vez que eu estava pregando lá no interior de São Paulo. E de repente eu vi em cima de uma mulher. Olha só. Eu vi literalmente escrito a palavra rebelde em cima dela. Aí você poderia dizer, vixe, deve ter brigado com o pai, deve ter brigado com a mãe, com o marido, com o namorado. Você tenta imaginar um monte de coisa. Agora você imagina transmitir para a pessoa e dizer assim, olha, Deus está dizendo, está mostrando aqui para mim, que tu é rebelde. A pessoa pode fazer o quê? Fechar o coração. Eu lembro que eu olhei para a pastora e falei assim, pastora, você conhece ela? Aí a pastora disse, conheço. Já caminhou conosco. Amém. Aí eu falei bem assim, então tá bom, vou liberar a palavra, depois o pastor se vira aí. Falei, irmã, seguinte, na hora que eu estava orando por você, eu vi a palavra rebelde. Eu só falei isso. A mulher começou a chorar. Chorava de soluçar. O que ela estava recebendo ali, não sei. O que ela estava sendo confrontada, não sei. Mas a minha alma estava dizendo assim, vai, libera mais. Fala alguma coisa mais, aproveita que a mulher está chorando ali, está se derramando. O que você liberar, ela vai aceitar. Conhece pessoas assim?
que elas profetizam segundo a expressão que você gera. E ela começou a chorar. E eu deixei ela de canto e continuei ministrando. Depois ela voltou, falou bem assim: pastor, eu queria dar um testemunho. Eu falei: pronto, e agora? Será que o negócio vai apertar pro meu lado? Não vai? Falei: ainda bem que eu vou embora amanhã, né? Passei o microfone para ela e falei: irmãs, a irmã quer dar um testemunho. E ela começou a testemunhar que há dias o Senhor vinha ministrando a ela, e ela não entendia porque a vida dela não andava. E ela falou bem assim: Deus, eu só preciso de uma única palavra, mais nada, uma palavra. Eu só preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu só quero uma palavra. Eu não quero assim diz o Senhor mandou dizer. Eu só quero uma palavra que eu entenda e que seja clara. Eu não entendi nada na hora de liberar. E aí ela disse: quando o Senhor falou rebelde, eu entendi que eu estava sendo rebelde diante do Senhor, e a consequência disso era o caminhar da minha vida. Uma única palavra. Quando eu comecei a entender isso, eu falei: opa, uma palavra só funciona. Eu lembro que eu estava lá na igreja do pastor Luciano Subirá. Quem aqui conhece? Comunidade Alcance, lá em Curitiba. Fui no culto dele, primeira vez. Ele era barbudão, cabelão. Era estranho, bicho. Mas era usado por Deus, ainda é, né? E eu lembro que tinha uma moça que ela estava dançando lá, como as meninas fizeram aqui. E algo me chamou a atenção naquela moça. Ela estava sorridente. Ela estava sorridente diante de todos, mas algo dentro de mim me incomodava. Tem alguma coisa estranha. Algo não está batendo. Eu lembro que eu estava com um amigo meu e eu falei assim: Lucas, cara, eu olho para aquela moça ali, ela está sorrindo, ela está dançando, mas o coração dela está cheio de mágoas. Tem algo afligindo ela. Ele olhou para mim e falou bem assim: vai lá e libera. Eu falei: agora? Ele falou: não, né? Espera acabar o culto e você fala com ela. Eu falei: ah, tá. Porque a gente entende aquilo, né? Meu Deus, recebi uma revelação, agora eu tenho que falar agora. Porque se eu não falar agora, Deus vai pensar, amor. Já ouviu isso? Calma. Descansa. Não, porque Deus falou que se eu não falar, descansa. Relaxa. Ordem e decência. Chegou lá, terminou o culto. Eu esqueci. Meu amigo me cutuca: não vai falar com a moça não? Eu: moça o quê? A palavra que Deus te deu. Aí imagina uma pessoa que nunca tinha entregado uma palavra de conhecimento, entregando para alguém que nem conhecia, nunca tinha visto na vida, na igreja dos outros ainda. Olha, misericórdia. Cheguei lá, falei: vem comigo, né? A gente vai junto. Porque se eu esquecer, tu lembra qual foi a palavra. Cheguei para ela e falei assim: moça, seguinte, eu te vi dançando, você estava sorrindo, mas veio ao meu coração isso. A igreja toda não precisou ouvir, porque a palavra era para ela. Existem revelações de Deus que é só para você. Quando eu falei, aquela mulher começou a se derramar em lágrimas. Ela começou a liberar perdão. E Deus começou a trazer paz para o coração dela, por causa da fidelidade à palavra que Ele falou, sem aumentar, sem diminuir. Ela entendia a palavra que ela precisava. Ela sabia o que ela estava passando.
E eu digo para você, o Espírito Santo ele não gritou no meu ouvido, não apareceu um anjo na minha frente, não apareceu bola de fogo, não apareceu nada disso. Minha visão não abriu, ele apenas trouxe um sentimento. Por isso que eu digo, os dons têm uma voz. E sabe como que você discerne? No seu espírito. Da mesma forma que eu recebi a palavra, eu transmiti. Entenda uma coisa, nós somos carteiros celestiais, amém? O que vai na encomenda não pertence a mim e a você. A gente só libera. Vamos lá, vamos continuar. Então não tente entender muitas das vezes a revelação. Não, peraí, deixa eu tentar entender por que Deus está falando isso. Libera. A Bíblia diz que o discernimento, as revelações pertencem a Ele. Libera. O destrinchar, Ele vai trazer. Amém? Vamos lá continuar. Segunda classificação de dons, nós chamamos de dons de poder. Dons que fazem algo. Dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Ok? Vamos pegar os dons de curar. É uma diversidade de manifestações de dons dentro da cura. Você já viu pessoas que têm um dom e ela ora por alguém que está com dor na coluna e a pessoa é instantaneamente curada? Você já viu isso? A pessoa é surda, passa a ouvir na hora. A pessoa é cega, passa a enxergar. Querido, isso acontece. Eu costumo ver isso. Ela tem um dom. Diferente dos dons de revelação que precisam de uma inspiração, ou seja, você precisa ser inspirado para que eles operem, os dons de poder já estão liberados para fazer algo. Por isso que você pode ir na rua orar por alguém sem ter um instrumento, sem ter um fundo musical, e a pessoa ser curada. Eu conheço pessoas que elas saem na rua, elas vão para a rua e elas começam a orar pelos enfermos e eles são curados. E não tem louvor. Não tem um momento de oração. É a caça aos doentes. Elas vão caçando os doentes. Vê alguém com muleta, vê alguém com gesso, cadeirante, e elas começam a colocar em prática a manifestação daquele dom. Eu lembro até hoje um dia que eu estava meditando sobre os dons, e nessa época já acontecia a cura de dores sendo destruídas, dor de cabeça sumir, coluna, caroços desaparecerem. Já acontecia. Só que tinha um tipo de manifestação, de atuação de um dom que eu queria. Que era o quê? Curar os surdos. E eu lembro que eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu quero essa manifestação. Eu fazia reuniões, ministrava em cultos, que 90% da igreja era curada. Mas sempre faltava aquela pessoa surda ser curada. Eu falava, Senhor, me ensina. Como que eu faço para curar o surdo? A Bíblia diz que se eu crer, eu vou fazer o quê? As mesmas obras, e obras ainda, mas existe uma condição, qual é? Crer. Porque até para você movimentar os dons, você precisa crer. E eu falei, Deus, eu creio. Me ensina. E eu lembro que eu saí para ministrar numa igreja. Pensa, o povo vomitando os trem, caroço saindo, o povo levantando, não podia levantar o braço sendo curado. Aí apareceu um senhorzinho. Eu lá todo empolgado, né? Muita gente curada. Eu falei assim, o que o senhor tem? Ele disse assim, eu sou surdo. Dê esse ouvido aqui. Aí eu, opa, é agora. Esse é o momento, xaracatá, uhul.
Falei, agora que o surdo vai ouvir. Irmão, não aconteceu nada. Eu orei por ele todo empolgado. Irmãozinhos, estendam as mãos aqui. O surdo vai ouvir. Continuou surdo. Se não mais surdo do que já era. Não aconteceu nada. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Eu creio, vou orar de novo. Orei 1, 2, 3, 4, 5. Não aconteceu nada. Aí eu falei, eu profetizo a sua cura, amém? Aí ele, eu profetizo a sua cura, amém? Deus abençoe, irmão, pode se assentar lá. Naquele dia eu esqueci todo mundo que foi curado. Eu falei, Deus, por que o surdo não foi? Eu creio. Por que o surdo não foi? Sabe a resposta? Nenhuma. Passou uma semana. Eu estava sentado no quarto. Era de noite, estava chovendo em Curitiba. O Senhor falou bem assim para mim, abra a Bíblia. Ele me deu a passagem. Exatamente no momento em que Jesus está curando o surdo. E aí ele pega e fala, Efatá, ouvido, abra-te. Eu falei bem assim, é só fazer as mesmas coisas que Jesus, né? Então não vamos inventar moda, vamos fazer. Aí agora minha oração foi o contrário. Antes eu queria saber como, agora eu falava, Senhor, manda o surdo. Manda o surdo. E aí eu fui pregar numa igreja, no meio da favela. Cheguei lá, o povo simples. Falei, Jesus, não vai ter surdo aqui. Pode ter qualquer outra coisa, mas não vai ter surdo. E era dor de coluna, era o povo largando muleta e tudo. E eu animado, falei, glória. E esqueci do surdo. De repente, uma das irmãs que caminhava com a gente falou assim, pastor, ora por ela aqui, ó. Aí lá vai eu, né? No fundo da igreja. O que a senhora tem? Fala, calma, meu filho. Ligou o aparelho. Pode falar, pastor? O que você tem? Né? Por que a gente pergunta? Porque às vezes, queridos, a gente quer ministrar a cura e a pessoa está com problema de audição, mas ela quer uma cura na coluna. Isso acontece. Ela se acostumou tanto tempo com a doença que só falta criar o CPF e RG, porque já é dela. Ela aprendeu a conviver com aquilo. Quantas vezes a gente aprendeu a conviver com a dor? Eu falei assim, o que a senhora quer? A senhora precisa de cura pelo quê? Ela falou, preciso de uma cura na coluna. Eu falei, poxa, mãe tá surda. Aí eu falei, eu oro pela sua coluna, mas a senhora quer largar esses aparelhos aí? Aí ela, amém, meu filho. Era uma senhorinha. Lembra até hoje o nome dela, Natalina. Ela veio assim, amém, meu filho. Quando eu tirei o aparelho do ouvido dela, chega a vir aquele barulho. Eu falei, meu Deus. Botei no bolso. Falei, vou fazer igual os pregadores, né? Levo o aparelho auditivo, aparelho de asma, tudo embora. Orei pela coluna. Cheguei nos ouvidos dela. E só liberei a palavra Efatá, ouvido, abra-te. No mesmo instante, aquela mulher começou a ouvir. E aí eu já perguntei, há quanto tempo? Ela, há mais de 10 anos, meu filho. Eu falei, eita Jesus, há mais de 10 anos. Aí eu falei, agora eu quero o próximo. Com isso, começou a vir surdos. Era alguém que era surdo de nascença, alguém que perdeu a audição quando era criança. Começou a acontecer a cura cada vez mais. Por quê? Primeiro, porque eu provoquei a manifestação. Os dons de poder, eles precisam ser provocados. Não adianta você ter o carro e não souber ligar a chave. Imagine que os dons de poder são como um carro. E o que você fizer é o que vai definir se você vai ligar ou não. A partir daquele momento, pessoas começaram a ser curadas de surdez.
E aí eu comecei a ir para o outro lado. Eu falei, Deus, e agora como é que eu sei os dons que estão operando na minha vida? Na área de cura. E aí eu percebi com o Senhor que quando Ele começava a trazer pessoas que tinham o mesmo problema, problemas recorrentes. Eu ia numa igreja, tinha 3 com asma, na outra tinha 2, 1. Opa, já prestava atenção. Deus está destravando esse dom. Isso é uma chave para você. Se você começa a orar por um tipo de pessoa que tem sempre o mesmo problema, e Deus começa a curá-la, fique atento ou atenta à manifestação desse dom. Porque o dom ele sempre se expõe. Amém? Então os dons de curar, eles precisam ser manifestos. Quer ver? Tem alguém que está com dor aqui? Cadê a Mônica? Misericórdia, quase que eu descobri que eu estava cego. Ó, vem. Você está com dor ainda no joelho? Vem aqui. Se curar, a gente dá glória. Se não curar, a gente fala, Deus sabe, tá? Chega a estar mancando, me lembrou as senhorinhas de idade, não é não? Quem aqui quer orar por ela? Eu achei que era o varão. Quem aqui quer ministrar cura nela? Chega aí. Você já orou por cura? Já? Ah, então você não vale. Vou reformular. Quem nunca orou por cura, levanta a mão. Tu já orou, sim. Quem? Levanta a mão aí, gente. Léo, Andressa. Você. Vem. Vem, pode vir. Fica aqui. Qual movimento, além de andar, que você faz que dói? Foi hoje isso? Tá, vai aqui. Deus usa qualquer pessoa. Amém? Abra suas mãos. Quando a gente ministra cura, a gente não ora, Senhor, cura essa pessoa e blá 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 blá. Porque a cura é a vontade de Deus. Jesus não disse, vão e orem para que eu cure. Jesus disse o quê? Vão e cure os enfermos. É igual o seu pastor falar bem assim para você, vai lá e abre o culto. Pera aí, é para mim abrir o culto? Não, ele já não disse? Então faz. A cura, fica de frente para ela. A cura a gente ordena. Amém? No nome de Jesus. Então ela vai ordenar. Todos aqui vão praticar. Então se você nunca orou por cura ou fluindo nos dons, não tem problema. A gente está aqui para aprender. Tá bom? É o seu esquerdo. Tá doendo na rótula ou atrás? Na lateral. Ok. Fala como se fosse bravo. Vai. Em nome de Jesus, eu te ordeno o joelho. Em nome de Jesus, sai. Feche. 0 a 10. Depois 9. Fala assim, joelho. Joelho. Bravo. Joelho. Joelho. Eu te dou uma ordem agora. Eu te dou uma ordem agora. Seja restaurado. Seja restaurado. Nervos inflamados. Nervo restaurado. Desinflame agora. Totalmente curado. Totalmente sarado. Totalmente. Todos os movimentos. Todos os movimentos. Sem dores. Sem dores. Eu libero vida sobre você. Eu te declaro curado. Amém. Mas tá melhor que antes? De 0 a 10. Tava 9 antes. 1. Então fala assim. 1. Olha pro joelho pra 1. Sai daí. Sai daí. Porque 9 já saíram. Porque 9 já saíram. Seja curado. Seja curado. Em nome de Jesus. Agora mexe.
Ó. Parou a dor? Ela veio andando igual véia. Quase o homenzinho torto. Agora anda até lá normal e volta. Quando chegar da câmera pra casa, você corre. Ei, doeu? Não? Quem te curou? Através de quem? Ela é pastora? Evangelista? Profeta? Mestre? Mas ela é corpo de Cristo. O mesmo fluir que sai dela, sai de você também. Você viu que ela não precisou sapatear, pular, colocar o fundo musical, fazer 3 horas de jejum, 10 horas. Ela só ordenou. Pega a chave, anota aí. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém que está com dor? Vem aí, PC. Professai. Tá com dor do quê? Alguém que não curou por cura e queira orar pela primeira vez, saia do seu lugar e vem aqui. Pode vir, irmã. Explica aí. Você está com dor no osso. Ó, ele está com dor no ossino. Ele está com dor no osso do pé. Faz quanto tempo? Alguns meses. O que você não consegue fazer direito? Só tá dolorido agora? E tá dolorido. Ela vai fazer da mesma forma. Ela vai dar uma ordem. Então você vai dar ordem. Por que a gente não diz corpo seja curado? Porque a dor não é num lugar só? Se eu falar corpo, eu sou muito genérico. Eu preciso ir direto ao local da dor. Você só vai no clínico geral quando você não sabe o problema. Na oração você vai orar por tudo quando você também não sabe. Mas você está dizendo uma dor aqui, 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 seja específico. Amém? Não precisa dizer, Senhor eterno, Deus amado, abençoa o fulano a vida. Não, só dá o comando de ordem. Amém. Dor que se aloja nesse osso, eu te dou ordem agora, sai. Hoje já você tem dor, né? Quantos dois sair? 2% de dor que está nesse osso, eu te dou ordem, sai agora. Tem um desobediente aqui, ó. Uma dor desobediente. Dor, eu profetizo, eu te dou ordem, sai agora. Em nome de Jesus, sai. Pode ser que tá meio agora. Saiu? Vem? Ficou difícil? Não. Em nome de Jesus. Amém? Você viu como é simples? Tem momentos que você vai dar um comando, a dor vai sumir na hora. Mas tem momentos que você vai orar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não pode desistir. Amém? Você não pode fazer aquela oração, contudo seja feita a vontade de Deus, que Ele já fez na cruz já. Mais alguém que está com dor? Chega aí, pastor João, aproveita.
Você percebe uma coisa, que eu não orei por ninguém pedindo para que Deus liberasse dons? As pessoas estão ativando aquilo que está dentro dela? Já está dentro. Só precisa o quê? Movimentar. Já sei, joelho inchado. Isso, meu Deus, veio a revelação do alto aqui. Quem vai orar pelo pastor? Agora o povo ficou com medo, ó. Quem vai orar por ele? Deixa eu só trazer algo para você. Existem curas que acontecem na hora, que nós chamamos de milagre de cura. Milagre é toda ação instantânea. Cura em si, ela é progressiva. Ela vem da raiz da palavra terapia. Existem curas que não acontecem na hora, mas no dia seguinte a pessoa está curada. Olha só, antes de você orar, eu vi um testemunho que um pastor foi orar por uma irmã, e ela estava ouvindo que na igreja estava tendo milagres, estava tendo curas. E chegaram para o pastor e falaram assim: pastor, você pode orar pela minha vizinha? Ele disse assim: posso, mas ele não perguntou o que ela tinha. E esse pastor estava sendo muito usado por Deus em cura. Quando ele chegou lá, que ele viu a mulher estava paralisada daqui para baixo. Ele olhou assim e falou: meu Deus, e agora? O que eu faço? Ele disse que a fé dele foi embora. Falou: eu nunca orei por isso, nunca passei por isso. Aí a mulher, que não era cristã, mas estava ouvindo as pregações dele, falou bem assim: eu creio, pastor, é como o senhor disse, né? Tem curas que não acontecem na hora, mas acontecem depois, mas eu creio. Aí ele foi todo empolgado, né? Pô, já como ela disse que crê, eu vou na fé dela. Orou, não aconteceu nada. Ele orou e perguntou: o que você sentiu? Ela: nada. Não mexe nem o dedinho do pé, nada. E aí a feição dele começou a ser aquela feição de desapontado. A mulher percebeu isso e falou: pastor, fica tranquilo, eu recebi, eu creio que eu sou curado. Aí o pastor olhou e falou bem assim: eu vim orar pela mulher, mas ela está com mais fé que eu. E foi embora. Foi para casa. Não falou com a irmã no dia seguinte que levou. De repente chega a irmã lá no gabinete: pastor, fala, pronto, vai falar que a mulher morreu, que a mulher não foi curada? Não sei. Trouxe uma pessoa para te apresentar. No dia seguinte, quando entra na sala, adivinha quem é? A mulher que estava paralisada daqui para baixo. Ela foi totalmente curada. Ela chegou, pastor, falou bem assim: pastor, eu falei, tem cura que não acontece na hora, mas pode acontecer depois. E aquele pastor, ele estava indagando a Deus: ei, Deus, mas por que? Eu não vou nem mais orar. Fui orar, a mulher não foi curada? Só acontece dentro da igreja? Mas ele entendeu o princípio da manifestação de cura. Amém? Qual que é o joelho, pastor? É o esquerdo? Você viu mais ou menos como é que é? Você quer ajuda para orar? Vai na tua fé. Vai na tua fé. Em nome de Jesus, eu profetizo que será curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, será curada. E aí, pastor? 0 a 10. Pode mentir, viu? Na igreja você é 7. Você tá com 7? Pegou? Curado. 7 saiu. E na porta? Tá ligado pra aqui. Em nome de Jesus, cartilagem seja criado e todos os movimentos sejam sem dores. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Tá sem dor? Zerado? Quanto tempo com essa dor? Olha só. Há mais de 6 meses ele estava com dor no joelho. Olha só, tá sentindo o quê? E veja só, o que ele sofria há 6 meses foi destruído em menos de 1 minuto através da vida dela. Os dons edificam o corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe. Não pare de orar. Deus abençoe. Mais alguém que está com dor? Vem aqui. Ah, mas tá todo mundo mancando aqui, misericórdia. O que você está sentindo? Coração do joelho. Já é segunda com o mesmo problema. Terceira pessoa. Mais de um ano. Quem? Vem, varão. Você viu como é que é? Precisa de ajuda ou vai na sua fé? Gostei dele, hein? Só preciso saber qual é a parte específica do corpo. Fala pra ele qual que é. Tem que tocar na ferida? Tem que tocar na ferida? Não precisa. Senhor, eu creio que essa mulher será curada. Dor na articulação do joelho. Em nome de Jesus, saia. Amém. Dá aquele chute de karatê aí. Irmãos, há mais de um ano, ou era um ano? Mais de um ano com dor. Esse foi mais rápido, foi 15 segundos. E a dor sumiu. Amém? Mais alguém que tá com dor? Ah, mas você vive com dor, menino? Vai pra lá. Vem, Johnny, vem. O que você está sentindo? Dor no joelho. Tá doendo? Por causa da chuva? Quem vai orar pelo Johnny? Não, eu vou chamar a irmã aqui, ó, a que foi curada. Você. Isso. Conta pra ela da dor. Você pegou um problema aí, hein? Depois ele te fala o motivo. Fema, em nome de Jesus, te dou uma ordem, seja curado, em nome do Senhor Jesus. Todos os movimentos que ainda estão com dores na parte do fêmur, recebam a cura em nome de Jesus. Ele disse que ele sofre de dor todo dia. Tá aparecendo vários. Ela orou, ela deu o comando e Deus curou ele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?
Amém? Você viu como é simples? Ou é difícil? Fala aí. Simples? Ok. Tem alguém aqui que queira receber uma palavra profética? Orar por cura ninguém quer. Agora receber palavra profética todo mundo, né? Quem? Vem. Agora a gente vai fazer diferente. Tá. Então se alguém falar lá do fundo, você não escuta. Ok. Cadê? Eu preciso de uma mulher aqui. Rapidinho, uma mulher. Tá. Mostra pra ela qual que é o ouvido bom. O bom é isso daqui. Pastora, tampa o ouvido dela. Fica de costas pra cá. Agora, irmãos, ela disse que ela tem metade da audição funcionando, 50%, e as outras 50% não. Ou seja, ela tem problema auditivo. Ela tem dificuldade de ouvir. Ela diz que coloca o fone de ouvido, mas não consegue entender. Tá. Põe o dedão lá dentro, seu pastor, ó. Tá com o dedão? Põe o dedão lá dentro do ouvido, só. Já não, mas é pra dificultar mesmo. Ah, tá. Então tampa assim. Ô Jadson, vai ali no fundo pra mim, por gentileza. O que você ouvir, você repete. Fala. Muda a palavra. Fala de novo. Muda a palavra. Cara, nem eu ouvi essa. Tu ouviu, pastora? Eu acho que eu também preciso de oração, porque a pastora ouviu ou não? Vai lá, fala de novo. O que ele falou? Bem baixinho? Ok. Tem alguém que quer orar pela audição dela? Ou você quer orar? Pode orar então. Sabe dar o comando? Da audição? Efatares. Aí você coloca nesse ouvido aqui, ó. Ela, né? E eu também. Nesse aqui? Efatá. Volte ao normal. Em nome de Jesus. Agora tá lá. O que você ouviu, você fala. Começa falando alto, depois vai baixando. A mesma coisa? Ela vai repetir, ele vai trocando as palavras. Repete você. Aleluia. Hã? Não tô ouvindo. Aleluia. Dá 2 passos para trás e muda a palavra. Não, muda a palavra. Não ouvi. Não, mas fala no... Fala no tom que até eu consigo ouvir, né? Peraí. Fala. Não. Mais alto. Pâncreas? Ele falou? Nossa. Mas o eco ainda continua. Vamos chegar lá. Troca a palavra. Repete. Repete.
Café? Dá 2 passos para trás. Nesse mesmo O eco tom. tá diminuindo. Não, muda a palavra. Não, tá diminuindo, tá a menos. É só aleluia e café. Agora deve estar uns 80%. Calma. Calma. Fala. Hã? Bolsa? Troca lá o narrador lá. Ela vai ouvir 100%. Ó, não se disser, ela vai ouvir 100%, amém? Você crê na cura dela? Olha só. Todo aparelho auditivo agora seja restaurado, em nome de Jesus. Ela ouve de perto e de longe, para a glória do Senhor. Nitidamente. Amém. Troca o café, o aleluia, a manga, para outra palavra. Posta? Porta? Ok. Troca a palavra. Amor? Melhorou. Eu quero fazer o teste do fone de ouvido. Depois faz o teste do fone de ouvido. Tá bom. Não, mas fica aqui que você vai receber a palavra profética. Vira de frente para lá. Para o povo lá. Pode fazer o fundo aí. Aleluia. Agora a gente vai fazer um exercício aqui. Um exercício profético. Ok? Eu quero que todos vocês fechem os olhos. Leve a sério isso, ok? Feche os olhos. E você vai pedir ao Senhor uma palavra profética para ela. Qual o seu nome, moça? Glenda. Você vai pedir uma palavra profética para Glenda. Eu vou dar para vocês aqui 1 minuto. Você tem 1 minuto para pedir ao Senhor uma palavra profética. Ela pode vir através de visão, através de sentimento, através de percepção. Vinte segundos, vamos lá. Amém? Pode abrir os olhos. Quem recebeu uma palavra? Pode falar. Fala aí. Sapato alto de mulher. Branco com lacinho. Amém. Vai guardando aí, vai guardando aí. Calma, não vai embora ainda não. Quem? Tu? Tá, tudo bem. Pode falar. Pode falar.
eu tive foi uma visão. Eu via um escudo no chão, todo de bronze, e debaixo do escudo você estava como um bebê recém-nascido, guardado, protegido. Foi isso que eu entendi. Amém. Mais alguém teve uma palavra profética para ela? Fome e sede. Pode falar. Pera aí, já sei. Calma aí. Olha só, ela tá ouvindo, não vai nem precisar do microfone. Tem que colocar a bateria lá. É porque senão... Ali, ó, tem ali com o Léo. Opa. Vai lá, leva lá pra ela. Não para não, Vara. Eu vi uma palavra bem grande, assim, em letras tipo neon, tipo escrito esperança. Mais alguém? Lá na Érica, lá. Lá na Érica. Sapato, escudo. Eu vi a palavra porta. Porta. Mais alguém? Gustavo. Eu via como se ela estivesse fazendo uma prova. Tipo, não sei se era um concurso, não sei o que era. Era uma prova. Ok. Mais alguém? A baixinha ali, ó. Eu vi uma coroa brilhosa. Coroa brilhosa. Ok. A Ana Paula. Não sei se tem nada a ver, mas eu vi uma cortina branca e atrás escrito prosperidade. Pablo aqui, ó. Como é que fala em inglês? Service. Ó. Glória a Deus. Oh, glória. Eu só queria ver se a revelação era verdadeira. Quem mais? Não, tá sendo gravado. Depois você pega as palavras e anota. Deus me lembrou que ela pegou a bandeira do Brasil, colocou nas costas, né? E que isso é como é como se fosse um ato profético que Deus coloca no coração de certas pessoas, né? E ela é uma das que Deus colocou no coração para levar a bandeira do Brasil, né? Ser uma referência, né, no Brasil. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Lucas lá atrás. Pra mim não faz muito sentido, né? Mas eu vi também como se ela chorasse no quarto. E eu também vi escadas. Mais alguém? Eu senti que ela não iria mais ter um complexo de inferioridade e não iria mais precisar ligar, né, para o que as pessoas falam, entendeu? Não sofrer mais com isso. E a segunda coisa, eu vi como que uma guriazinha, uma criança brincando, caçando borboletas, bem livre, uma liberdade total. Amém. Você se sente? Quando foi para ser falado que a irmã falou que eu tinha levantado a mão, é porque o Senhor tinha me mostrado uma terra sendo cavada, e aí o Senhor falava a respeito de aceitação, sobre a sua dificuldade. Então, quando a irmã falou ali, testificou, e eu tinha entendido que palavra profética seria apenas algo que o Senhor tivesse dado
sobre destino, futuro, mas o Senhor me mostrava a sua dificuldade sobre pessoas. E Ele cavava uma terra. Era como se o Senhor estivesse te tirando desse buraco. Amém? Mais alguém? Rapaz, nunca mais parou. Deixa fluir. Me veio a palavra perdão. Perdão. Mais alguém? Amém? Faz sentido pra você? Parece que pra... Engraçado ela falar a palavra perdão, porque esse ano eu tô vivendo um processo de perdoar. Eu sempre achei que eu era uma pessoa fácil de perdoar, e assim que eu achei que eu já tinha perdoado todo mundo, até o cachorro da rua. Mas quando ela falou perdão, veio na parte do meu irmão, e quando fala na questão de inferioridade, de se sentir assim, presa, oprimida, sem conseguir falar, é em relação a ele. Então eu vejo que eu tenho que pedir perdão para ele, a gente se abraçar e ter um momento de bandeira branca, sabe? Porque eu sou muito cobrada por ele. Então, e eu sinto como se eu não desse orgulho, como se o que ele fizesse, falasse para mim fazer e eu fizesse ao contrário. Mas eu sei que quem governa a minha vida é Deus. E a primeira palavra tem que vir de Deus. Se Deus falou para mim seguir um caminho, não é um homem que vai falar para mim seguir outro diferente. E eu tenho vivido essa palavra. Amém. Amém. E sobre o sonho, a visão do irmão, mais cedo teve o momento do batismo do Espírito Santo. E a mulher sempre orando com cura, pastora. E eu, Senhor, mas que cura é essa? Que eu não sei que doença é essa que eu tenho que tem que ser curada. Mas esses dias o Senhor me levou lá em... Ou é Ezequiel 54? Acho que é Isaías. Alguém abre para mim, por favor, em Isaías 54? É que eu esqueço. Eu sei o versículo, mas eu esqueço onde é que ele está escrito na Bíblia. Diz assim: entoa alegre canto, ó estéril, que nunca teve um filho para criar. Irrompe, pois, em canto, brade com júbilo, tu que jamais sentiste as dores do parto. Porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daqueles que têm marido. Eu não sei se o Senhor está me curando nessa área, que eu possa ter filho, ou se eu vou ter filhos espirituais, na qual eu vou pregar sobre as nações. Eu não sei. Amém. Amém? Você viu que as palavras que ela recebeu fez sentido para a vida dela? E alguém te perguntou no final ali, te pediu questionou você acerca de algo, quando você chegou, se precisava liberar perdão, se você tinha nada? Não conhece ninguém? Só o Johnny? Mais ou menos, ok. Amém? Deus abençoe. Mais alguma pessoa queira receber uma palavra profética? Eu tenho uma para tu, Johnny. Eu tenho uma para você. Se comporte. É sério, cara. Mais alguém que... Pastor aqui. Eu vou dar 1 minuto para você. Eu já tenho uma palavra para você. Deixa eu
adoramos, Jesus. Dez segundos. Amém? Quem quer ser a primeira pessoa? Pode falar. Entendeu? Leva o microfone para ele lá, para ela seguir o vídeo. Ela entendeu? Entendeu? Ok. Eu via descanso sobre você. Eu via como se Deus retirasse peso do seu pescoço aqui, ó. Mais alguém? A irmã. Pode, tudo faz. Deus me mostrava uma raiz de uma árvore, mas uma árvore grande, essa raiz sendo arrancada ali da terra. O Senhor mostrava assim essa raiz sendo puxada assim. A irmã lá? Ah, tá. Mais alguém recebeu uma palavra profética? Aqui na frente? Eu vi um carro. Não sei se... Um carro. Vi um carro. Não sei se a irmã dirige, se vai ser uma viagem, não sei. Eu vi um carro. Você viu o couro, o formato do carro? Era um carro como se fosse no aspecto mais antigo. É tipo um Santana, sabe? Não sei dizer muito bem. Tipo isso! Exatamente. Que cor? Não, a cor não tinha. Só o formato. Mais alguém? Eu vi 2 bebês no braço dela. Não entendi, perdão. Eu vi 2 bebês no braço dela, 2 gêmeos. bebês nos seus braços, gêmeos. O Johnny, 2 bebês gêmeos. Eu vi Jesus curando seu coração. Seja fiel à palavra. Eu vi como se seu coração estivesse sendo curado, entendeu? Eu vi a senhora brincando com um cachorrinho bem peludinho, marronzinho. A senhora brincando num quintal. Só isso mesmo. Mais alguém, Gustavo? Eu vi algo meio esquisito, não entendi direito. Mas era como se eu visse você comendo um prato de comida. Eu sentia que era como se fosse você tinha, eu não sei se Deus estava curando, tivesse algum trauma relacionado à questão de alimentação, né? Não sei se tem a ver com fome ou alguma coisa que você foi forçada a comer na infância, não sei. Era algo assim. Teu irmão ali atrás. Não sei se a senhora sofreu decepção amorosa, mas Deus me mostrava que você tem um perfil de uma mulher guerreira, solteira e que potencialmente tem filhos e que lutou muito para sustentar eles. Repete de novo, por gentileza. Eu não sei se a senhora sofreu uma decepção amorosa, mas você tem um perfil de uma mulher guerreira, solteira e que tem filhos e que luta para cuidar deles. Mais alguém? A Érica lá no final. Eu vi a palavra dor. Eu vi só essa palavra, mas eu senti que é algo emocional dentro de você que Jesus quer curar. E eu creio que Jesus vai fazer isso nessa noite. Amém. Oh, glória. Professai. Quem mais? Mais alguém? Guilherme.
eu vi como se ela estivesse vivendo ainda sobre uma certa pressão na vida dela. E também eu vi rios de água fluente, né? E eu também vi uma porta entreaberta, não estava totalmente aberta, mas ela estava um pouco aberta e tinha uma luz que vinha da porta. Eu esperei para ouvir todo mundo para ter uma conexão. Quando a gente estava esperando aquele prazo, aquele período ali, eu via um quebra-cabeça, várias peças diferentes, todas já conectadas, mas não tinha imagem, não tinha desenho, não tinha cor, não tinha aparência de nada. E vinha uma voz que falava assim: confusão, eu não entendo, eu não estou entendendo porque, não estou entendendo. Era muita coisa que vinha acontecendo e você não conseguia entender, sabe? Eu via dentro desse contexto. Mais alguém? Jackson. Medo. Mais alguém? Tipo, eu não entendi muito bem, mas eu vi tipo uma faca, sabe? Eu não sei se pode ser tipo depressão, ou se você tava com alguma mágoa no seu coração, sabe? Aqui na frente a Duda. Como se a senhora fosse muito guardada por Deus. E existe uma inocência e um amor muito grande no seu coração. E primeiramente eu via assim como o cabelo não tão cheio, né? E fosse algo que te preocupasse, assim, de alguma forma. Mas eu não sei se isso é acrescentar, mas eu lembrei de um estudo que é relacionado a emocional, né? A perda, assim, a diminuição. É isso. Mais alguém? Teve algumas coisas que eu consegui conciliar, entendeu? Outras ainda não deu para me conciliar. A questão do medo, eu não sou medrosa, mas tem algo assim comigo que a questão do arrebatamento de espírito. Eu já fui tentada assim a ser arrebatada por várias vezes, mas eu tenho muito medo. É a única vez que eu sinto muito medo. É só esse instante, até que eu sou assim. E talvez medo também, o medo que seja de algo que tá para mim fazer, né? E eu fico naquela. É ou não é, ou não é. E a questão também do cabelo, né, que me preocupa muito, que eu não consigo entender. Às vezes, pois é, eu não consigo entender a questão do meu cabelo. Eu tomo vitamina, às vezes, quando eu vejo que ele está enchendo, de repente ele some que eu nem vejo o que aconteceu. Então, assim, eu tenho procurado a não me deixar levar por isso. Eu falo assim também que eu não sofro de depressão, né? Mas é igual minha mãe fala, às vezes eu não percebo, eu não me deixo abalar com os problemas, com as situações, mas a minha mãe fala que está em oculto. Entendeu? Assim, a depressão, às vezes eu sofro e não deixo transparecer para as pessoas que eu estou sofrendo. Então, assim, tem muita coisa que eu consegui conciliar e outras coisas pode ser que venham depois, né?
E aleluia, eu recebi que eu estava aqui me sentindo algo muito forte quando eu estava recebendo. Cada profecia eu sei que foi de Deus mesmo. Porque no momento que a pessoa falava, era como se viesse dentro do meu coração. Amém? E eu louvo ao Senhor. E o carro? O carro, nós temos um Chevette antigo, que inclusive foi do apóstolo Jonathan. Pode ser ele, né? E ele é antigo. Amém? Amém. Deus abençoe. Se coloque de pé. Como diz Luciano Subirá, para parecer que está acabando. É só para começar a outra parte. Amém? Você viu como que o funcionamento dos dons são fáceis? Isso que eu ainda nem falei dos outros 3. E não vai dar tempo. Você que quer ativar esses dons espirituais na sua vida, a operação. Você que talvez fala, Deus, eu quero um dom espiritual, eu quero compreender, eu quero discernir o dom que eu tenho. Porque às vezes a gente pede ao Senhor e quando Ele nos entrega, a gente apenas deixa adormecer. Hoje é o dia de você ativar isso dentro de você. Então, você que entende, você que deseja fluir nos dons espirituais, eu quero que você venha aqui à frente. Mas é só você que quer. Você que diz, Deus, eu quero ser usado para curar os enfermos. Eu quero ser usado para entregar uma profecia, uma revelação. Pode vir mais para frente, ó. Tem espaço aqui. Feche seus olhos. Talvez você que está aqui na frente, em algum momento já foi usado nos dons. E parece que os dons cessaram, parece que não flui mais. Parece que não opera mais. Eu quero orar por você. Talvez você já recebeu uma palavra de que Deus estava te entregando dons, ou um dom espiritual, e você às vezes se questiona, Deus, cadê que não está funcionando? Cadê que não está operando? Que não está fluindo? Eu quero orar por você. Você que está aqui à frente, eu quero que você só receba. Seu tempo de orar, você teve o retiro inteiro para orar antes de vir para cá, agora você vai receber. Então eu não quero que você ore. Eu quero que você agradeça. Diga, Pai, obrigado porque o Senhor liberou sobre mim. Comece a agradecer ao Espírito Santo, a Ele quem distribui os dons espirituais. Diga obrigado, Espírito Santo. Deixe Ele tocar você. Deixe Ele tocar você. Te adoramos. Gere essa sede, gere essa fome dentro de você. Te adoramos, Jesus. Espírito Santo, te damos graças pela tua presença. Eu te peço, Senhor, comece a tocar os teus filhos agora, aí onde eles estão. Começa a tocá-los com o teu poder, começa a liberar dons sobre eles.
Começa a revesti-los com o teu poder agora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Mais Espírito Santo. Algumas pessoas vão sentir como se algo fosse depositado nas suas mãos. Outras vão sentir como se algo fosse colocado sobre os seus ombros. Mais Espírito Santo. Comece a gerar, comece a desejar. Comece a pedir a Ele. Peça a Ele, peça a Ele. Peça a Ele. Isso, continue. Não pare, continue. Que línguas repartidas como de fogo venham sobre você. Não tenha pressa de receber. Não tenha pressa de receber. Te adoramos. Todos com os olhos fechados. Te adoramos, Jesus. Óleo vai caindo sobre a frente da óleo vai caindo sem cair no chão. Óleo vai caindo sobre a barba de Arão. Óleo vai caindo sem cair no chão. É por que desce sobre os montes de Sião. Jesus, faz esplandecer luz no coração. Olha, vai caindo sem cair no chão. Olha, vai caindo sobre a barba de Arão. Olha, vai caindo, você vai sem cair.